Então vamos lá. Leitura do livro Semente de Otimismo. Bom humor. Acredite em mágica. A vida pode surpreender. Claro que nem sempre temos dias ótimos, mas se você prestar atenção, verá que em seu dia você viveu pelo menos um momento agradável. Valorize esses pequenos momentos. A vida é feita de momentos, e se alguns não sorriem para você, faça palhaçadas e ria sozinho. Na jornada da vida é preciso ter bom humor. É preciso rir de si mesmo e não ter medo de parecer infantil. Aliás, ser criança é preciso. Cultive o otimismo e o bom humor. E assim, nesses momentos, queridos companheiros, que possamos serenar os nossos corações, nos desligando momentaneamente de todas as preocupações do mundo exterior, para que possamos estar reunidos, entrelaçados neste momento. Para que esse estudo do Evangelho possa colocar a semente dentro de cada um de nós. E que essa semente possa todos os dias ser adubada, ser regada, ser molhada, para que assim as raízes possam encontrar solo fértil, para que ela possa crescer, dar frutos, flores nesta caminhada. E assim vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, esses espíritos amigos, que nos acompanham durante toda a nossa caminhada terrena. Vamos sentindo todo o amparo da espiritualidade amiga, imaginando que estamos todos reunidos no mesmo recinto. E esse recinto já foi totalmente preparado e estamos todos entrelaçados. Mesmo não estando fisicamente juntos, a energia do amor, a energia da esperança, da nossa vontade nesse processo de autoconhecimento e de melhora do ser, nos une. Sentindo toda a proteção dos mentores da cabana de luz e nesse trabalho abençoado do Evangelho. E assim, sentindo todo o amor da criação divina para cada um de nós, vamos entregando a prece que o próprio Jesus nos deixou quando aqui esteve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim vamos envolvendo com muito amor e carinho o preletor dessa noite, Francisco, juntamente com o seu mentor, para que possa trazer o Evangelho dessa noite para todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Acho que agora está habilitado, né? A turma é grande, né? Encarnado e desencarnado tem bastante gente aqui. A responsabilidade é grande. Bom, vamos lá. O Evangelho dessa noite, né? Nós vamos estar iniciando o capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Eu estava fazendo uma pesquisa, achei um negócio interessante, pesquisando digitalmente, né, a palavra perdoar, né?
E no Evangelho todo ela começa justamente nesse capítulo, né? Antes desse capítulo não tem a palavra perdoar. Então, já deu para perceber que é um capítulo bastante importante, bastante interessante do ponto de vista de crescimento espiritual, de evolução nossa, né? Então, eu vou pedir a permissão para vocês, eu vou lendo e vou comentando, tá bom? Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir ganhado, terás a teu irmão. Se te ouvir ganhado, terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus, também capítulo 18. A misericórdia, já Kardec comentando, né? A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Então aqui ele já coloca uma pré-condição, né? Quando a gente fala de alguém misericordioso, você tem uma pré-condição de que essa pessoa tem uma tendência, ou tem uma busca, ou tem um trabalho a ser desenvolvido na questão da mansuidade, né? E da paciência, da pacificidade. Que se essa pessoa não tiver isso no coração, dificilmente, né, praticamente impossível ela conseguir perdoar, conseguir atingir um nível de misericórdia, né? Continuando, ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Que interessante esse ponto, né, para o meu estudo. Quando a gente fala do esquecimento, eu penso que assim, a gente realmente, o esquecimento nesse caso teria que ser no sentido de a gente se desligar mesmo daquele sentimento, né? Não carregar mais aquele sentimento, né? Porque, ou seja, esse sentimento não faz, quando você lembrar dele, né? E a gente sempre vai lembrar, não faça mais você sofrer, não faça mais você ficar pensando nele, né? Penso eu, né? Que o esquecimento total nesse sentido, no meu caso, é muito difícil ainda, né? Porque o racional ainda funciona muito forte, né? Então a gente fica buscando razões, né? Primeiro para entender o porquê aquilo aconteceu e depois porquê que a gente está perdoando. Então ele vai sempre voltar à mente. E para mim ficou mais forte a questão de, mesmo que venha novamente a presença desse sentimento, ou a lembrança de uma situação, que ela realmente não interfira mais no seu processo, né, de evolução. Porque a questão de perdoar, ela realmente não vai resolver problemas do passado, mas ela vai resolver problemas no futuro, né? Tanto ainda enquanto encarnados, né? Porque a tendência nossa é ficar carregando esse, vamos chamar assim, esse tijolinho, né? Por não sei quanto tempo, né? Sofrendo com uma determinada situação, com algo que a gente não entende, a gente acha que tem a razão, acha que está certo. Então a gente fica carregando esse tijolinho, levando ele para lá e para cá,
e a nossa vida vai ficando para trás. Então, se a gente conseguir se libertar disso, eu acho que já é um grande passo, né, para o futuro, né? Enquanto encarnados, né? Enquanto desencarnados, eu acho que a coisa até pode ficar um pouco mais grave, talvez, porque no plano espiritual, dentro da literatura, né, a gente sabe que a gente não esconde sentimentos ali, que a gente não consegue ocultar. E isso vai ficar muito transparente. Então, quando a gente se deparar com aquele espírito, né, irmão, né, a gente não vai conseguir esconder esse sentimento que está dentro da gente, e talvez esse próprio irmão também não tenha esse entendimento do perdão, e cobre algo, né, que seja feito para a gente passar por algo semelhante, né, ao que ele passou. Né? Então é um sentimento que a gente vai carregando, esse tijolinho vai, ele passa dessa encarnação, vai para outra, e a gente não resolve, né? Então, no quesito perdoar, né, eu vejo, no que diz respeito a gente perdoar, né, ele é realmente um exercício bastante importante para a gente como espírito em evolução. A partir do momento que a gente perdoa, a gente passa a não sentir tanto algumas dificuldades da própria vida, né? Que nos limitam. Nessas dificuldades no sentido de coisas que nós criamos, né? Em função de uma determinada situação que aconteceu, que a gente não perdoa, a gente fica carregando, e a gente vai levando isso e a nossa evolução vai ficando para trás. Quando a gente consegue perdoar, né, no sentido de a gente perdoar, não pedir perdão, né? Tem esse outro lado também. Mas a gente perdoar também passa por uma situação, né, dentro do que eu fiquei pensando, que assim, às vezes a gente fica esperando o irmão nosso vir pedir o perdão pra gente, porque olha, ele vai chegar uma hora que ele entendeu que ele errou, ele fez algo errado, né? E eventualmente, realmente pode ter acontecido, sim, né? E pode também não ser tão claro assim para ele, né? Só que a gente, quando a gente fica nessa expectativa de ficar esperando, né, que ele venha também um sofrimento para nós, né? É aquele tijolinho que a gente continua carregando. Então, o perdão, ele passa também por a gente perdoar mesmo sem que a pessoa, por exemplo, venha pedir perdão, né? Ou seja, né, quando a gente olha por esse ângulo, o perdão ele é algo muito maior do que a pessoa vir pedir o perdão para a gente, né? Ele é algo que supera tudo isso. Ele é algo que a gente se desapega desse sentimento negativo, no sentido de carregar o tijolinho, mas a gente, a partir daí, passa a viver um outro sentimento, um sentimento de liberdade. Né? Não de esquecimento, mas de liberdade, de não ficar mais sofrendo ou revivendo naquelas situações todas. E também tem um lado da gente pedir perdão, né? Que também é o outro, vamos dizer assim, outro lado, né, da moeda. Quando a gente consegue, né, reconhecer que errou, né? Muitas vezes o orgulho não permite isso, ou muitas vezes a gente entende que está com a razão, sim, que não há necessidade de pedir perdão e cada um no seu quadrado, né? Como a gente fala. E, na verdade, né, as coisas, quando a gente reconhece que houve um erro, a grande limitação nossa para pedir o perdão, entendo que seja o próprio orgulho, né? Quando a gente consegue superar isso, eu acho que é também um dos sentimentos mais dignos e mais meritórios, né? No sentido de crescimento, né, espiritual, mesmo que a outra pessoa não venha a perdoar, né? De novo,
os dois lados é uma questão muito pessoal, né? De foro íntimo, de tomada de decisão, né? Eu não quero mais sofrer, eu não quero mais ficar carregando isso aí. Entendo que isso está superado na minha vida e vamos para frente, né? Aí, continuando aqui, eu li só um parágrafo e já começa a falar muito. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhe quiser fazer. Isso é interessante, né? Está um pouquinho dentro daquilo que eu falei, né? Também entendo que é assim mesmo, que é uma grandeza de alma, né? Quando a gente consegue superar essa questão do perdão, né? De uma forma muito leve, livre, leve, sem ter aquele peso, né? Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansitude e caridade. Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias falas, se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que se deve perdoar ao irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Esse trecho também ele está contido no Pai Nosso, né? Quando a gente pede que Jesus perdoe os nossos pecados, assim como perdoamos, né? Dos nossos irmãos, né? Como é que a gente vai pedir para Deus que perdoe os nossos pecados se nós mesmos não perdoamos, né? Os pecados dos nossos irmãos, né? Que a gente convive. Então, realmente é uma lição soberana isso, né? Um exercício de fortalecimento da alma, né? De grandeza de alma, de fortalecimento, que penso que com o tempo a gente vai conseguir superar muitas dificuldades, muitas limitações, praticando esse exercício, né? Do perdão. Porque é um exercício também, né, de novo, de cunho pessoal, né? Eu vejo assim. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é a grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Então, é aquilo que, né, aquela que a gente está falando de estar leve, né, de um perdão leve, né, não um perdão com rancor, né, não um perdão, tá bom, né, eu perdoo vocês, vão para lá tal, mas na primeira situação que acontece, você puxa isso aí lá do fundo do baú, né, põe à tona e volta toda a situação, né. Então, isso realmente é um exercício de crescimento fantástico. A outra é do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele, né? Então, mesmo que o adversário seja culpado, né? O exercício do perdão é nosso, né? A outra é quando o ofendido ou aquele que assim se julga impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão, não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede quanto sou generoso. Nessas circunstâncias é impossível que a reconciliação seja sincera, de uma e de outra parte. Isso não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeiramente grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, né,
nesse trecho a importância que a gente tem que considerar o perdão de forma que ele não seja algo realmente para inglês ver, né? Seja algo que faça parte do sentimento nosso de crescimento. Né? Porque a gente entende que, pela doutrina, né, que sem o perdão, a gente não consegue caminhar. Né? Tem trechos aí no Evangelho, trechos na Bíblia, né, falando que realmente, olha, se você tem um problema com alguém, né, deixe tudo no altar e vá resolver esse problema. Isso realmente, para nós para eu que sou orgulhoso, vamos dizer assim, não é um negócio tão simples de se trabalhar. Mas é o caminho, né? A direção está aí. Né? Os próprios apóstolos, né, de Jesus, com uma série de limitações, como nós temos também, não desistiram, não desanimaram e continuaram o trabalho. Né? Isso também é outro ponto importante, porque muitas vezes a gente também começa a se cobrar, né? Começa a não nos perdoar, começa a achar que, né, o perdão também tem que ser para nós, não só para outro, mas começa a achar que não, né? A gente acaba nos desvalorizando, porque a gente muitas vezes vê o nosso limite, vê as nossas dificuldades, fraqueja, né, e para esse nosso processo de evolução. E, na verdade, talvez a gente entender que o grande momento da gente dar uma volta por cima e superar, né? Porque a gente sabe que o caminho é esse, os apóstolos não sabiam que o caminho era esse, né? Tinham fé, né, nesse futuro, né? Fé no porvir, né? E com essa fé nós devemos conduzir a nossa vida para que a gente possa seguir esse caminho. Né? Como a Jorge também colocou hoje no início também, né, a questão do bom humor, né, eu também gosto de comentar sobre isso, bom humor com a vida, né, porque muitas vezes a gente faz a nossa vida uma dificuldade maior do que ela já é, né, e o bom humor, ele tira um pouco esse peso, ele permite que a gente seja até bem-humorado, né, principalmente com a gente mesmo, né, porque a gente erra bastante. A importância, né, também do bom humor. Não foi à toa que a Georgia trouxe esse trecho aí. Um outro ponto também que eu fico pensando nessa questão, né, de ter um trecho, talvez seja do conhecimento, talvez é da maioria de nós, em que uma situação em particular com Mahatma Gandhi e Hitler, né? Vou pegar só um exemplo, né? Que Hitler, depois de tudo o que fez, sofreu as punições, né? Que a gente sabe da lei de ação e reação, e foi conduzido a um local, né? Onde ele está assim, em aprendizado. E houve um pedido a Jesus, né, de uma interferência de Mahatma para que pudesse acompanhar esse exílio, vamos chamar assim, né, de Hitler. Né? Então, eu fiquei pensando muito nisso, né, nesse trecho do Evangelho, na questão do perdão, né? E lembrando dessa situação, que é uma situação extrema, porque quem de nós, né, abraçaria uma causa dessa, né? Se disporia a seguir esse caminho, né? Claro que aí estou dando um exemplo estranho, mas, extremo, mas tem muitas situações, né, talvez de menor relevância, que nós também não vamos atrás, né? Por N situações. Então, quando eu vi isso, eu fiz uma anotação aqui que eu queria compartilhar com vocês. Eu coloquei aqui, perdoar significa que reconhecemos naquele irmão que ali existe uma alma em busca do caminho e que da nossa parte acolheremos fraternalmente nosso irmão.
carinho e misericórdia. E que o mérito da nossa existência passa por esse acolhimento. Nas palavras de Jesus, nenhuma ovelha será deixada para trás. Então, quando eu lembrei dessa história, me veio muito isso. O perdão, ele está ligado à misericórdia, mas no sentido da gente estar sempre auxiliando o próximo. Porque somos todos falíveis, né? A nossa jornada é essa, né? O momento que nós vivemos é esse. A intenção, provavelmente, é o que vai diferenciar a gente de outras situações. Ou seja, nós não conseguimos medir a intenção de ninguém, né? Muitas vezes a gente vê uma ação, vê uma atitude, vê uma reação, e a gente fica questionando um monte de coisas, mas a gente não entende o esforço que aquele irmão, né, que aquele espírito está fazendo para ter algum entendimento, né, para ter algum conhecimento, para não continuar naquele caminho. Porque a gente sabe que o caminho é o amor, né, que o caminho é a luz, que o caminho é a fraternidade, né? Esse é o caminho, esse é para onde nós estamos indo. E quando a gente vê situações extremas, né, a gente começa a ver o grito que aquele espírito está dando, pedindo ajuda, né? Pedindo auxílio, porque ele não sabe como lidar com aquilo naquele momento. E todos nós somos assim, né? Tem momentos que nós não sabemos como lidar com determinada situação. E a gente pede de formas, às vezes, muito malucas, muito esdrúxulas, auxílio. E a gente grita por socorro, a gente grita, mas a gente grita de uma forma inconsciente, né? De uma forma que não é normal, né? Não é comum a gente, estou precisando de ajuda, não estou entendendo. Não, a gente reage do jeito que a gente tem o entendimento. Então, cabe a gente, né, ter um olhar mais de perdão, talvez nesse sentido, né? Daquela alma de o que eu posso fazer para ajudar e não de acusar, né? O que cabe a mim naquele momento poder fazer. Muitas vezes é alguma ação, alguma atitude, né? Outras vezes é uma prece. E a prece, ela não tem um desmerecimento, né? A prece, pelo contrário, ela é um auxílio que nós também estamos pedindo para o plano espiritual, porque muitas vezes nós também não sabemos como ajudar, né? Nós não entendemos o alcance da necessidade daquele irmão. Nós precisamos estar sempre buscando o auxílio no plano espiritual, porque ele nos permitirá, muitas vezes, ter o melhor entendimento possível, e em outras vezes, né, como foi comentado na prece, também direcionar atendimento para aquele espírito, né, direcionar a ajuda necessária. Então, esse capítulo, né, do perdão, da misericórdia, ele é muito significativo, né, dentro do Evangelho. E permite que a gente reflita um monte de situações, né? A gente começa, eu no estudo, né, para esse Evangelho, eu vou fazendo um monte de anotações, é hábito. Então, fiz uma lista de anotações aqui, né, de trechos, né, que eu vou captando, e você começa a tentar amarrar esses trechos, né, esses pedaços, para que ele faça sentido mais natural, mais lógico. E para mim, esse trecho que eu li para vocês, que eu acabei escrevendo, foi um resumo disso, né, que eu comentei agora também, né, no final, do grito desse nosso irmão, né, que não cabe a gente julgar, a gente não tem a condição de julgar, cabe a gente perdoar. Até porque se a gente estiver em frente de Deus, né, talvez aí em algum momento, né?
Mas vamos descer um pouquinho para mais perto. Mas quando você estiver na presença de um Chico Xavier, na presença de um Jesus, né, e você vai pedir a ele perdão, né, é importante que também você tenha perdoado, né, da mesma forma, como está no Pai Nosso. Então, perdão passa a ser algo muito forte e nos dá muita força. O perdão nos afasta do orgulho. O perdão, tanto pedir o perdão como perdoar, nos afasta da arrogância, nos afasta daquele sentimento de que somos superiores, né? Passamos a ter um sentimento de fraternidade, ou seja, de igual para igual, né? Eu não sou melhor que você, você não é melhor do que eu, né? Você tem coisas boas, como eu também, e você tem coisas ruins, como eu também. Então estamos todos fraternalmente unidos, né? Então cabe a gente nos ajudar naquilo que for possível, naquilo que diz respeito à nossa parte, e perdoar sempre, né? Não 7, mas 70 vezes 7, vezes 7, vezes 7, vezes 7. É isso aí, pessoal. Vou encerrando aqui o Evangelho da minha parte e vou abrindo aí para as perguntas, né, ou colocações, né? Eu acho que é um tema bastante interessante para ser explorado, tá bom? Vou desligar aqui meu microfone. Eu peço licença para mim fazer um pequeno comentário, já que o tempo é curto, não vamos perder nenhum minuto. Realmente, Francisco detalhou realmente a dificuldade mesmo do perdão. A gente começa a observar, mesmo em família, ao longo da vida, vai acumulando muitas questõezinhas que aconteceu, que ficou e aquilo, ao longo do tempo, vai ficando. Lá um dia, essa situação vem à tona, e aquele dia que fez isso, fez aquilo. Isso, às vezes, são os tijolinhos que o Francisco detalhou, né? Então, realmente é difícil. Importante, hoje, que a gente consegue entender um pouco mais, é importante que a gente consiga colocar em prática, executar esta obra do perdão, porque esses tijolinhos, ao longo do tempo, eles vão crescendo e vão ficando pesados, né? E é interessante, uma das coisas que tudo que nós nos preocupamos é porque é importante para nós, mesmo sendo situações ligadas ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo. É importante. Se não fosse importante, a gente não ia nem destacar mais. Daí, a oportunidade que nos é dada do trabalho. Então, vamos pensar. Se nós estamos na casa espírita, chega um assistido, e aí? Você tem que entregar amor do seu coração. Não pode ter diferença. Vai acolher aquela pessoa que chegou na casa espírita, ele vai receber o tratamento espiritual, vai receber o passe. E somos nós os trabalhadores dessa casa. Então, olha só a responsabilidade. Então, realmente é importante que a gente possa conseguir realmente não dar mais importância às pequenas coisas. E ainda sendo um colaborador da Casa Espírita, nós temos o trabalho, nossos trabalhos, eles se estendem aonde nós estivermos. Então, durante o dia, no dia a dia de nossas vidas, nós ouvimos, nós passamos alguma palavra orientadora, nós devemos exemplificar,
E devemos, e mesmo, por exemplo, que nem um olhar amoroso, sentimentos de bondade que flui das nossas palavras, das nossas ações, isso tudo é uma continuidade do trabalho na casa espírita, é o trabalho do dia a dia. Mesmo uma conversa no telefone, dá para transmitir muitas vibrações de amor. Então não pode, nós temos que observar muito essa responsabilidade e esse compromisso que a gente assumiu, porque cabe 2 medidas nessa situação, não é só uma medida. Então é muito importante. E olhando dessa forma, a gente vai lá naquela parte do Evangelho que fala da pureza. Então, a pureza, vamos dizer, a pureza relativa, porém, dentro daquilo que nós já conquistamos, que seja a pureza relativa, para que não tenha mais essas pedrinhas, esses tijolinhos e nenhum outros inconvenientes do nosso dia a dia, né? Só mais um pouquinho, agora um pouquinho maior a avaliação. A gente tem muitas passagens do Evangelho, tem aquela passagem de José do Egito, que foi uma passagem muito valiosa, muito grande, onde ele, depois de ser vendido pelos irmãos, ele se tornou governador do Egito e acolheu toda a família. E tem também a passagem do Ezequiel. Ezequiel, depois, quando ele veio para o grupo da Casa do Caminho, ele se tornou Estevão, foi batizado com o nome de Estevão. E ele, no momento que ele estava sendo apedrejado por ordem de Paulo, ele disse para Paulo: você é um fiel seguidor das leis de Moisés. Você vai conhecer o Cristo e você será um seguidor das leis de Cristo. Então, isso aí é um perdão incondicional. Como se diz, ele nem se ofendeu. Então, é muito grande, está muito longe de nós, mas é um big do exemplo, é algo assim que deixa para nós uma luz imensa a ser seguida, né? Então, no momento é isso. Eu vou dar oportunidade para que mais pessoas possam estar se manifestando. Tudo bem? Tudo bem? Tem uma encomenda para você, viu? Posso fazer uma partezinha aqui? Hoje à tarde no trabalho ficamos umas 2 horas, uma hora de um intervalo grande lá de café, falando sobre perdão. Por causa de criança. E foi bem assim, interessante e meio triste, porque todos tinham um caso de não perdão. Nós estávamos em 4 pessoas e as 3 tinham um caso de não perdão. Não perdão há 15 anos, não perdão há 30 anos. Aí uma pessoa disse que ela não perdoava uma outra até que precisou, o irmão morreu, ela continua sem perdoar. E quando o ofensor veio, o pai dela foi e perdoou o ofensor. Ela falou: como assim, pai? Você está perdoando o quê se nós fomos ofendidos? E aí o pai, daí ela perguntou para mim: como é que pode, né? Meu pai perdoou se ele foi ofendido. Eu falei: ele pode ter ficado triste, ele pode ter se sentido culpado por deixar por 15 anos essa situação se perpetuar e não ter interferido. Ele pode ter tido essa tristeza, essa meia culpa. E ele pediu perdão por isso. Não tinha entendido, agora faz sentido. Eu falei: que bom, que feliz ele que ele perdoou por vocês, né? E foi caso assim, muito, as pessoas falam assim, não, e família, assim, bem próximos e tal. Isso é para demonstrar o quanto é difícil mesmo, né? É muito difícil perdoar na íntegra, né? Esquecer, conviver. Talvez a gente
é legal, você pode perdoar, mas não morar na mesma casa, não frequentar a mesma festa, mas tirar do coração aquela mágoa, porque é uma carga pesada mesmo, né? Então, era esse exemplo que eu tive durante o dia, essa consideração. Outra que o perdão, ele tem uma série de agregados, né? Ele tem a compaixão que vem junto, tem a bondade, tem benevolência, tem caridade, tem humildade. Então, como fala aqui no texto, não tem como ser misericordioso sem ser manso e pacífico, né? Não dá para você falar, eu sou muito bom, mas perdoar ou não perdoo? Então, não é bom, né? Então, não é bom. Então, é uma luta mesmo, né? Uma luta, porque você tem que ir colecionando as virtudes aí. Você pode até reconhecer que eu sou bom, mas não sou isso, aquilo. Reconhece. Mas não dá para dizer, eu sou isso, mas não sou aquilo, eu também não sou santo e tal. Você sempre está recheado. E também o não perdão, ele também tem junto com ele alguns agregados, né? O orgulho, a arrogância que vem junto. Então, é muito fácil da gente fazer separar quando a gente reconhece os agregados de um lado do outro. Quais características que a gente tem para falar que sou misericordioso. Tem aqui no texto que a misericórdia é própria de almas elevadas, então é uma busca grande. As bem-aventuranças são os aconselhamentos do Cristo, que ele deixou seus conselhos e deixou exemplos, né? Ele não está mandando ninguém ser isso aquilo, mas ele está aconselhando. O que é bacana que ele diz que tem um prêmio no final, né? Sede, porque sempre perderão a terra, o reino dos céus, ou terão misericórdia. Isso eu acho bem legal. Então, assim, vale a pena ir por esse exemplo aí, seguir esse aconselhamento. E daí outra questão que o Francisco falou, que achei legal, que é interessante, é a questão quando tem no Pai Nosso. Quando eu faço Pai Nosso, eu não tenho coragem de dizer perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos. Porque quando eu falo perdoa as nossas ofensas, eu estou pedindo. E quando eu falo assim como nós perdoamos, eu estou afirmando. Eu não tenho coragem dessa afirmação, de fazer essa afirmação. Eu sempre digo, assim como buscamos perdoar aqueles que ofendemos, porque para mim isso faz muito sentido. A gente busca perdoar, a gente não. Esse perdão efetivo, de fato, que nos faz depois, em algum momento, ficar frente a Jesus, que o Francisco falou, frente a Jesus, frente a Chico, eu já fico satisfeita de ficar frente ao meu mentor, porque eu acho que eu tenho que pedir muita misericórdia para ele, muita compaixão. Já estou de boa, se eu encontrar com ele, ele fala, Graça, vem cá, me dá um abraço, vamos conversar, que eu acho que a gente tem muita conversa. E Jesus e Chico, eu acho que demora, viu, Francisco? Mas é bem importante a gente ter essa ideia, que em algum momento a gente vai encontrar aqueles nossos anjos da guarda e temos conta a prestar. Perdão, como todas as virtudes, né? São ferramentas a serem utilizadas. E as ferramentas a gente vai manipulando-as conforme usa, conforme insiste, conforme aprende. Como ferramentas do dia a dia mesmo da gente, né? Fazer uma boa refeição, pintar uma parede, fabricar um carro, essas ferramentas do material, que pelo uso a gente consegue chegar a bons resultados. As virtudes também é um exercício que pela insistência, hora menos hora, a gente consegue. Eu acredito muito, boto fé, e vamos lá, vamos à luta. Já falei bastante também. Obrigada pela oportunidade. Vamos lá. Temos mais alguns minutinhos. Se eu começar a falar, acabou já o tempo. Mas é bem interessante porque a gente está ligado, a gente começa a perceber essas pequenas coincidências, né? Então, o evangelho dessa noite, a conversa que a Graça teve no ambiente de trabalho. Foi muito engraçado, porque no final de semana eu recebi um audiobook e o texto era 5 fases, o nome do livro é As 5 Fases do Perdão. E eu estava estudando o Evangelho, né? O Evangelho bem, essa questão realmente do perdão, ela traz aqui vários comentários, né? Eu estou naquela fase lá que Jesus vai lá e se reconcilia e depois você volta. Então eu saí para reconciliar, mas eu não voltei ainda, tá? Estou nessa parte. E nem o mentor não sabe mais o que fazer.
E quando eu vi essas 5 fases do perdão, eu achei muito interessante porque ele coloca como cada pessoa enxerga um perdão de uma determinada maneira. Então, assim, às vezes, para uma pessoa simplesmente falar, me perdoa ou eu te perdoo, algumas pessoas essa fala consegue ser fácil, para algumas não. Mas aí ele traz algumas reflexões, fala assim que às vezes, para algumas pessoas, e daí eu até me coloco nesse papel, que a gente precisa de algumas ferramentas. Então, mais ou menos assim, não é só o pedir perdão, mas o reconhecer aquela atitude, que aquela atitude, por mais que você não tenha feito por mal, mas ela nos causa um certo desconforto. Ou essa pessoa falar assim, eu vou tentar não fazer mais isso. Essa pessoa sinalizar isso para você também. Então, eu não sei se vou conseguir, mas pelo menos eu vou tentar não fazer mais isso. E também demonstrar com pequenos gestos, né? E esses gestos, quando eu falo pequenos gestos, realmente peraí, se você convive com uma pessoa, essa pessoa é valiosa para você e você sabe que essa pessoa gosta de flores, por que você vai ficar insistindo em dar livros para ela, sendo que quem gosta de livros é você? Então, às vezes, até o próprio agrado, você está querendo impor a sua posição e não o que aquela pessoa quer. E, como nada é por acaso, às vezes sempre me toca isso, porque, por exemplo, hoje é meu aniversário. E eu tenho uma certa dificuldade em relação a essa minha família, porque eles sempre querem dar o que eles acham que eu quero. E eles não querem me dar livro porque eles acham que eu tenho muito livro. Então, eles querem me dar uma bolsa. Para quê? Eu vou tacar a bolsa na cara deles. Por quê? Porque eu não gosto de bolsa. Eles querem me dar sapato alto. Eu não uso mais sapato alto. E daí, toda vez eu tenho que perdoar eles por me darem o que eu não quero. Né? Parece bobo, mas é isso mesmo. É essa convivência amorosa. E daí eu sempre vai naquele equilíbrio, onde até quando o meu ponto de vista, a minha situação, eu tenho que respeitar o do outro, né? E quando o outro consegue também perdoar isso, né? Eu sempre tenho pensado nisso e sempre vem essas reflexões, assim, né? É claro que hoje isso é muito mais suave, né? Após vários evangelhos, né? Eu já fico mais tranquila e serena, mas tem sempre isso, e daí eu me coloco também nessa posição, peraí, o quanto eu estou impondo ao outro uma situação que é minha, né? E isso vai desde os pequenos gestos até isso aqui, né? Quando nós decidimos estudar o Evangelho, não podemos impor para que as outras pessoas também façam esse estudo. Então, respeitar sempre, né? Daí vem todo o respeito, o amor, né? Jesus, com toda a sua grandeza, poderia... Vamos pensar, como a maioria pensou, né? Que ele viria através da espada. Não. Ele veio através do amor e ele espalhou o Evangelho. Quem quis pegar aquilo, pegou. Mas quem ainda não tinha essa capacidade, acabou entendendo, né? Depois, né, a gente está nesse processo e vai entendendo, peraí, né? Não era dessa maneira, né? O amor realmente é a nossa ferramenta, né? Temos mais alguns minutinhos, né? Quem quiser falar, o Francisco, a Joana, o Cláudio. Eu quero. A Joana, fique à vontade. Eu quero, e é uma coisa muito séria. Eu pensei muito até em compartilhar, mas eu acho que é bom para o crescimento de todos nós. Eu tenho uma irmã, ela está no plano espiritual, a Maria, e ela dava muito trabalho para a gente, principalmente o João
e depois para mim comecei a ajudar. Mas depois ela vinha, pedia perdão, mas a gente, quem era a gente para não perdoar? A gente ficava brava, mas não ficava com raiva. Nem com raiva, nem com nenhum outro sentimento ruim. A gente ficava bravo porque a gente tentava ajudar e a pessoa acabava fazendo de novo uma coisa que não era boa para ela. Nem para ela, nem para minha mãe, que morava junto. E em um desses acontecimentos, que ela tinha feito uma coisa que a gente brigou com ela, mas nunca ódio, nunca mágoa, nunca guardando rancor. Era briga de pai e filha, mãe e filha. E em uma dessas coisas que ela tinha feito que não era para fazer, a gente estava bravos, não com ódio nem com nada ruim. E ela veio a falecer. Ela veio a falecer. No meio disso, aí a hora que a Betinha ligou para mim e deu a notícia, na mesma hora eu peguei a primeira roupa e desci na casa da minha mãe. Então, graças a Deus, e o João já tinha ido antes de mim, e chegou antes de mim. Então, graças a Deus, que tanto para o João, quanto para mim, quanto para outras pessoas, já não tinha mais, não tinha o que resolver. Já estava tudo acertado, já não tinha o que perdoar, porque a gente não levava isso para o lado pessoal. A gente passava a mão na cabeça quando precisava, mas quando tinha que dar umas palmadas, a gente precisava dar essas palmadas. E então foi assim uma coisa, graças a Deus, não foi gostoso, né? Porque não é bom a gente perder um ente querido. Mas eu acho que se o João e eu, se a gente tivesse outro tipo de comportamento, se a gente não conhecesse o Espiritismo, não conhecesse, não tentasse praticar todos os ensinamentos de Cristo, depois desse acontecimento, a gente ia ficar doente, a gente ia ficar muito mal. Mas graças a Deus que não tinha o que perdoar de tudo. Então, foi uma situação assim, eu não sei explicar, mas a gente vê ela aparece pra gente, é bonita. Então, eu só agradeço a Deus por ter esse conhecimento e ter essa consciência de não ter, eu não tenho o que perdoar. Quem sou eu para perdoar? Né? Não fez nada para mim, não fez nada para o João. Tá tudo certo, né? É isso, então. É muito valioso, né? E esse estudo, né? Sempre quando vem os relatos e os nossos, né? Através do estudo, o que mais me toca, né? É realmente esse processo de transformação, né? Que é através das ferramentas, que mesmo que a gente enxergue as nossas limitações, que nos reconhecemos como espíritos num processo de evolução, tendo ainda os nossos vícios e defeitos, a gente consegue enxergar passos positivos em relação às nossas virtudes que vamos desenvolvendo, né? Então, isso é um bálsamo para nós, né? Porque se nós não conhecêssemos o Evangelho de Jesus, como que a gente agiria diante de
tantas as dificuldades, as intempéries que acontecem na nossa vida, né? E é muito profundo, né? Durante o relato da Joana, assim, me passou um filme na minha cabeça, né? De algumas coisas da minha caminhada. E às vezes eu falo gratidão por ter conhecido o Evangelho. Ainda que eu acho que tarde, porque eu já deveria ter nascido com o Evangelho na mão. Mas pelo menos não foi tão tarde, né? Foi aos 24, 26 anos. E é sempre oportuno, né? O Evangelho, o perdão. E agora, também no relato, e a gente vai tratar desse tema mais alguns dias, e vamos trazer essa questão, mas também a importância do nosso auto-perdão, né? O quanto nos julgamos, o quanto somos carrascos de nós mesmos nesse processo, né? Com certeza o companheiro Francisco fará um ótimo evangelho sobre esse assunto, sobre o auto-perdão. Hoje o companheiro Cláudio fará as vibrações, porque nós não ouvimos a sua doce voz. Cláudio? Pode ser? Eu não me considero a pessoa mais pura para fazer as vibrações finais, não, mas já que... Vamos lá. Mestre Jesus, o Senhor nos ensinou que onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em vosso nome, o Senhor com elas estará. Sabemos que a vossa promessa jamais é vã. Então, pedimos ao Senhor a vossa presença, a vossa bênção, a vossa luz na casa de todos aqueles que participaram dessa reunião, todos aqueles que se encontram na cabana de luz nesse momento, sejam encarnados ou desencarnados. Abençoa, Pai, todos aqueles que porventura vierem a ouvir o teor dessa reunião por meio digital, quer a gente conheça essas pessoas ou não. Ilumina, meu bom Mestre, a nossa mente, nosso coração, para que a gente possa aproveitar nossa oportunidade na Terra da melhor forma possível, aprendendo cada lição, cada momento, cada experiência, para a gente caminhar na direção daquilo que Deus espera de nós, seres humanos. Que nós possamos aprender a sermos humanos de verdade. Ilumina, meu bom Mestre, todos aqueles que interagem conosco, sejam encarnados ou desencarnados, todos os nossos familiares. Abençoa, meu bom Mestre, o nosso país. Ilumina todos aqueles que estão em cargos de autoridade e liderança do nosso país. Abençoa aqueles que se encontram passando pela prova, pela dor. Abençoa, meu bom Jesus, todos aqueles que estão na lista de orações. Nos dê força, Pai, Mestre, que nós possamos vencer as provas que a vida nos apresenta. Nos dê orientação para a gente descobrir a saída, para que a gente possa encontrar o caminho. E esclarecimento, para que a gente possa entender o porquê daquela prova. Nos dê luz, orientação, Pai, para que naquele momento da prova a gente faça a nossa oração e pergunte: Senhor, o que a vida quer nos ensinar com isso?
E assim poderemos prosseguir da maneira correta, aprendendo cada lição que a vida se propõe a nos ensinar. Sem perda de tempo. E para que a gente não tenha que repetir aquela lição nessa vida ou em encarnações futuras. Assim, meu bom Mestre Jesus, agradecemos ao Senhor. Fechamos, pedimos a autorização para fechar essa reunião virtual com a oração que o Senhor nos deixou. Pai nosso, que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade e não a nossa, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus, Senhor Jesus. O Senhor é sempre bem-vindo no nosso lar, na nossa vida, no nosso coração. Assim seja.